Olá, tudo bem? Eu sou a professora Ellen e nós estamos iniciando agora o último vídeo do minicurso História Pública e Ensino de História em Tempos Digitais. Esse é o terceiro vídeo desse breve debate que nós fizemos aqui, que compõe o evento Diálogo sobre a História, e esse vídeo vai ser destinado a gente debater um pouquinho como que as questões da história pública, da história digital, das novas tecnologias, elas acabam impactando também o ensino de história, né? Então, esse é o vídeo em que a gente vai olhar mais com calma para esse problema do ensino e da difusão do conhecimento histórico através das novas mídias e especificamente em 3 sites que nós vamos analisar, que se constituem enquanto materiais de história digital, com possibilidades para o ensino de história. Algumas questões precisam ser debatidas antes da gente ir para o site, né? Então, como é que essa relação se dá, né, entre a história pública e o ensino de história? E eu trouxe aqui para a gente alguns pontos de reflexão, né? Primeiro, da gente pensar como que a ampliação dos espaços, as mídias, as redes, os materiais históricos veiculados no universo digital, se isso de fato significa uma democratização do conhecimento, né? Então, essa é uma pergunta importante da gente se fazer, né? Porque tem muita gente que acha que quando a gente fala de uma ampliação, né, do acesso, de uma ampliação das informações, que isso signifique necessariamente e por si só uma democratização do conhecimento. E a gente precisa ter muita calma com essa afirmação, né? Não é porque existe uma imensidão de informações, de livros, de artigos, de materiais de estudo, de materiais didáticos, de vídeos educativos, de sites com materiais que você pode utilizar no âmbito do estudo. Isso não significa necessariamente que todas as pessoas vão ter acesso, né? Então, a gente lançou algumas questões no vídeo anterior, quando a gente estava debatendo a história pública, no sentido de pensar o nosso público, no sentido de pensar a nossa linguagem, o suporte utilizado para veicular os conhecimentos históricos, mas tem um outro dado, né, que a gente não pode esquecer também, que é o fato da própria realidade, né, dos limites da própria realidade social, né? Então, por mais que a gente elabore uma série de reflexões dentro do campo da disponibilidade desses documentos, do acesso a essas informações, tem uma questão que é anterior, né? E ela diz respeito, basicamente, a quem consegue acessar, né? Por mais que a informática, por mais que a internet, por mais que essas tecnologias digitais de comunicação e informação estejam cada vez mais presentes na vida da grande maioria das pessoas, ainda assim, o acesso a essas tecnologias, e mais do que o acesso às tecnologias, o acesso a como utilizar essas tecnologias é ainda restrito, né? Então, a gente precisa ponderar aí um debate que se faz muitas vezes de maneira rasa, que é uma equivalência, né? Então, se você tem a informação disponível aqui, significa que todo mundo consegue acessar da mesma maneira. E isso, infelizmente, não é uma verdade, né? Então, alguns pontos para a nossa reflexão aqui, enquanto historiadores e para aqueles que forem também professores, assim como eu. Primeiro, que são as condições materiais, sociais e culturais do acesso, né? Então, tem muita gente que fala, inclusive, que a gente precisa ensinar a como acessar, né? Tem alguns debates na educação que giram em torno disso, né? De que hoje o papel do professor é menos o
de ensinar o conteúdo diretamente e mais o de ensinar a como buscar o conteúdo, né? Já que grande parte daquilo que a gente está trabalhando em sala de aula muitas vezes já está disponível ali em vários formatos, em vários veículos, e que o aluno poderia desenvolver ali uma busca, um processo de aprendizagem mais autônoma, mas para isso ele precisaria das ferramentas, né? De como acessar, de quais os veículos confiáveis, né? De como ler aquilo que está no mundo digital. Então, esses são pontos importantes. E um outro debate é também o do acesso, né? O acesso às condições materiais para que o conhecimento seja de fato democratizado, né? Condições materiais, condições sociais, condições culturais, né? Porque a gente precisa lembrar também que a tecnologia, as ferramentas, elas não vão democratizar uma sociedade que não é democrática, né? Que não tem práticas, que não tem cultura, que não tem uma formação social para a democracia, né? Então, esses são alguns pontos que eu considero importantes nesse debate do ensino de história em relação às tecnologias. Nesse sentido, né, a democratização do acesso precisa estar vinculada a um debate público e político participativo, né? Então, por si só, a tecnologia não vai nos garantir isso, né? Ela é apenas uma ferramenta. E aí a gente precisa pensar também nessa mudança, né? No como se aprende. E a Circe Bittencourt traz algumas questões importantes aí sobre a transformação da maneira como se aprende no mundo digital, né? Então, as crianças, os jovens estão cada vez mais ligados a uma cultura da imagem, né? Então, a forma de aprendizagem, ela também vai se alterando devido a essa interação bastante forte com o universo digital a que esses jovens, essas crianças estão inseridos, né? Então, é importante a gente pensar também nas formas de aprender. E um outro aspecto é que quantidade não é a mesma coisa do que qualidade das informações. Então, definir os critérios de como acessar, de quais os caminhos percorrer para acessar uma informação de qualidade, que tenha sido bem formulada, que tenha ali os seus critérios explícitos de produção, tudo isso é um debate importante para a gente pensar com relação ao ensino de história, né? Então, muitas vezes o que acontece, coisas que eu me deparo, né, ao preparar a aula, por exemplo, vou buscar uma fonte na internet, preciso lá de uma reprodução de uma pintura do século XVIII, e aí eu chego a encontrar essa pintura, mas muitas vezes ela não vem com o nome, não vem o local onde ela está colocada, não tem o pintor. Então, tem uma série de limitações, né? E não basta a gente apenas ir e encontrar. A gente precisa ter um determinado nível de qualidade também nessa informação que a gente acessa aí no universo digital. E o Ginsburg, ele traz uma reflexão também que eu gosto muito e que eu acho bastante pertinente nesse debate, numa conferência em que ele fala sobre a era Google, né? Ensinar história na era Google. E ele diz mais ou menos que é necessário antes que a gente desenvolva uma capacidade de ler lentamente, ler muitas páginas, e não é somente com relação a uma fetichização do livro, do papel, não diz respeito a isso, mas diz respeito com a construção de uma habilidade, de uma qualidade de leitura que você precisa ter desenvolvido para você conseguir depois acessar um número muito grande de informação de maneira rápida, como está disposto hoje no cyberespaço. Então, é mais ou menos algo como é preciso aprender a ler para ler o mundo digitalmente, né? Então,
É uma reflexão que eu gosto bastante, está aqui também a referência desse texto do Ginsburg, no sentido da gente não esquecer que a gente precisa se formar também de maneira lenta, também de maneira mais orgânica, mais interna, né? São características positivas que a gente não precisa abrir mão porque a gente está vivendo num mundo ultra conectado e no cyberespaço aí com uma série de informações disponíveis. Uma coisa não precisa excluir a outra, né? Então, a capacidade de você se delongar ali num grande parágrafo ou de retomar, às vezes, uma leitura que você já fez, mas precisa aprofundar, essas são características também importantes que a gente precisa manter, né, para conseguir utilizar desse universo que está à nossa disposição com maior qualidade. Então, esses são alguns pontos de reflexão e aqui eu vou lançar também alguns pressupostos, né? Quando a gente vai para o ensino de história, a gente precisa lembrar que esse também é um campo de estudo, é um campo de reflexão, de pesquisa, e eu trago aqui algumas leituras e algumas concepções desse campo de estudo que é o ensino de história, tá? E alguns pressupostos para a gente ir depois para a análise das fontes, tendo em vista essas considerações, né? A primeira delas é entender o professor e a professora enquanto um pesquisador, né? Então, na minha concepção, o professor historiador, né, ele é ao mesmo tempo professor e pesquisador, né? Essa característica da pesquisa, da produção do conhecimento, da reflexão crítica sobre o fazer docente é bastante fundamental, né? Mesmo quando nós estamos trabalhando aqui no contexto do ensino básico, né? A sala de aula também é um espaço de produção do conhecimento, de reflexão e de desenvolvimento da consciência histórica. Então, esse é um ponto inicial que eu considero fundamental, né? O professor enquanto pesquisador. Um segundo ponto é entender de que maneira se constrói o conhecimento histórico dentro da sala de aula. E na minha concepção, nós devemos partir sempre da fonte histórica, né? Então, compreendendo aqui a fonte histórica como um elemento central não só do fazer historiográfico, mas também do processo de construção do conhecimento histórico em sala de aula, né? E aqui também trabalhando a fonte histórica como um ponto de partida para a reflexão, para a indagação, né? Para a construção de noções de tempo, de historicidade, para a construção de relações do passado com o presente, né? E não apenas a fonte histórica no formato de ilustração, de representação do passado, né? Que em alguns contextos pode até ser útil, pode até cumprir uma função, mas que eu acho que não é o central, né? A fonte, ela se coloca para que a gente explore, para que a gente lance questões sobre ela. Essa fonte histórica e o papel do historiador, professor ali, enquanto uma figura que lança as questões, que ajuda a construir as reflexões, tem muito a ver também com a concepção de consciência histórica, né, que o campo da educação histórica traz para nós, e principalmente aí na figura do Riesen. E a consciência histórica, portanto, relacionada à subjetivação e orientação dos conhecimentos históricos na vida prática, né? Então, trago aqui uma concepção que é a de que a história, a consciência histórica, as noções que a gente cria sobre o passado, elas cumprem também uma função prática de nos orientar no mundo, né? Articulando aí as noções de passado, presente e futuro. E, por fim, o ensino de história e o desenvolvimento da consciência histórica não se resumem aos espaços de escolarização formal, né? Então, eu trago aqui uma experiência que essa, né, da escola formal, da educação básica,
Mas é importante a gente lembrar que quando a gente fala de ensino de história, de desenvolvimento da consciência histórica, de produção do conhecimento histórico, nós não estamos falando apenas do espaço escolar, né? Tampouco estamos falando somente do espaço da academia, mas a consciência histórica ela pode ser construída a partir das várias noções de passado que a gente vai construindo ao longo da vida, né? As noções que se criam a partir do patrimônio, dos monumentos, dos filmes, dos desenhos animados, das histórias em quadrinho. Tudo isso compõe uma bagagem de consciência histórica que a gente vai acumulando ao longo da vida, né? Que nos orienta em relação ao nosso passado e ao nosso presente. Tá? Então, é importante também ter isso em vista, né? De que o desenvolvimento da consciência histórica ela pode se dar em vários espaços. No museu, na rua, num passeio histórico, num filme, tá? Um pouco que a gente já debateu também em torno da história pública. Esses são alguns pressupostos e é com esse olhar que eu os convido para a gente, então, se direcionar para algumas ferramentas de história pública digital que eu selecionei, né? Que são aqui 3 sites, né? Lembrando, claro, que a história pública também não se resume à veiculação via digital, né? Mas como a gente está nesse contexto, é bastante pertinente essa é a abordagem que estamos trabalhando aqui. Então, eu separei aqui 3 sites que debatem temas da história diferentes, né? E também abordam digitalmente formatos diferentes, né? Então, muitas vezes a gente acha que o site também só tem um jeito dele disponibilizar esse conhecimento e a gente vai ver que não. Quais são, então, esses sites que eu convido vocês agora para acompanhar essa visitação? O primeiro é o Afro Curitiba, é um site recente, mas que expressa aí um projeto de extensão que já ocorre há algum tempo aqui na cidade de Curitiba, sob coordenação da professora Joseli Mendonça. É um trabalho magnífico de percurso histórico em locais de memória negra, africana, afro-brasileira em Curitiba, né? E que aí esse percurso, esse trajeto se transformou no site, né? No site que você pode consultar ali as informações sobre esses espaços. A gente já vai dar uma olhada mais a fundo nele. O segundo site é o Ditadura em Curitiba. Então, destacando aqui esses dois, né, mais da história local, que também tem uma função importante, aí tem alguns canais de diálogo com a história pública que são bastante interessantes, né, no sentido de uma história muito mais próxima da nossa vivência, da nossa experiência. O Ditadura em Curitiba foi elaborado por um colega aí do Prof. História também, né, o Gabriel, e é um fruto, então, do projeto de mestrado dele, voltado também para o ensino de história, que traz uma série de fontes, identifica também locais na cidade de Curitiba de repressão e resistência, um site muito bem construído e que também compõe aí uma iniciativa de história pública digital. Por fim, né, um pouco mais distoante dessa história pública local, né? Na verdade, bastante distante aqui de nós, mas com um tema que é bastante sensível e recorrente, né, na história do século XX, que é o site do Instituto da Anne Frank, e que nos possibilita fazer uma visitação no esconderijo, né, na casa que foi utilizada como esconderijo pela Anne Frank e pela sua família durante a perseguição aos judeus aí durante a Segunda Guerra Mundial. Então, esse é um outro formato, né, que é um pouco aquilo da gente conseguir superar um pouco as fronteiras
espaciais e conseguir fazer aí uma visitação num espaço do outro lado do mundo, né? E que a gente não teria condições sem esse tipo de material, sem o desenvolvimento dessa tecnologia. Então, são alguns formatos diferentes, né? A gente vai ver cada uma dessas experiências que nos possibilitam explorar o ensino de história a partir de uma ferramenta digital, pensando aí em torno da história pública e as suas várias questões que a gente debateu aqui no vídeo anterior, tá? Antes da gente partir para o site, né, eu deixo aqui a bibliografia utilizada. Então, se alguém tiver interesse em aprofundar aí os temas em torno do ensino de história, tá? Depois a gente volta aqui para debater a atividade de conclusão. Então, vamos lá para os sites. E a gente vai começar aqui, então, pelo Afro Curitiba. O site é esse aqui, né? Afro Curitiba. Ele te convida a explorar, então, um mapa, né? Que tem esse elemento também do território. Então, vejam que aí é uma experiência de história pública que vincula essa história pública digital, mas também tem uma face desse trabalho que é presencial, né? Enquanto a gente conseguia fazer isso, tinha também o elemento do percurso, né? Então, aqui tem um pouquinho da apresentação dessa proposta, em que era feito antes um passeio com a mediação nesses vários pontos que aqui no site estão dispostos no mapa. E a gente vai clicar então ali para explorar esse mapa que mostra aí principalmente a região central de Curitiba e vai linkar alguns pontos de referência da história e da presença dos africanos e afro-brasileiros em Curitiba. Eu vou clicar aqui num dos pontos e ele me abre então aqui a Praça José Borges de Macedo, né? Trazendo ali então a sua explicação em torno desse local, né? Pelourinho e cadeia, local de controle, punição e outras experiências. E aí a gente vai ter aqui toda a explicação, né? O contexto, o que significa. Esse é um local bastante conhecido, né? Aqui de Curitiba e que, de um modo geral, muitas vezes as pessoas transitam, nós passamos por ali sem conferir nenhuma significação histórica para o local, né? Por mais que haja ali uma estrutura, né? Uma placa, enfim, muitas vezes a gente não tem noção da história que carrega esse local. Então, o debate da história pública é interessante também porque ele muitas vezes vai ressignificar ou trazer à tona uma série de debates que estavam muitas vezes sufocados por uma história oficial, por uma história nacional, né? Então, esse é um exemplo disso, né? A história da população negra em Curitiba, que foi invisibilizada durante tanto tempo e que a história pública também cumpre esse papel, que é o debate público, que é o debate político e que acaba por ressignificar, então, muitos desses espaços. Né? Então, tem aqui a descrição, fontes históricas referentes a esse lugar. Então, vejam que coisa mais rica, né? Para se trabalhar em sala de aula, por exemplo. Você tem a possibilidade de fazer a visitação, você tem a possibilidade aqui de utilizar uma dessas fontes, ou se não tem a condição de fazer a visitação por limitações físicas, materiais,
quais sejam, você pode utilizar a estrutura do mapa em si e, enfim, trabalhar aqui mobilizar questões interdisciplinares, inclusive, né, nas dimensões de território, de espaço, de ocupação urbana, enfim, uma série de questões que o site te possibilita, né? Questões de memória são também bastante pertinentes nesse tipo de material. Temos aqui vários documentos e tudo muito bem referenciado, né, organizado, pensado. Então, esse é um exemplo de material no sentido de pensar a história pública de maneira coerente, responsável e com um posicionamento público e político perante a esse passado e, obviamente, ao nosso presente, né? Então, aqui tem a legislação, os dicionários, enfim, uma série de referências aqui que te auxiliam a saber mais, né? Esse é um exemplo. E aí poderíamos explorar outros ali no mapa de Curitiba. É uma série de opções ali que vocês podem depois explorar com mais calma nesse mapa que está disposto aqui. Tá? Então, vocês podem depois utilizar essa ferramenta para pensar, para construir processos de ensino-aprendizagem, ou mesmo para se formar, né? É um espaço de formação para nós também. E esse, então, é a primeira experiência aí. Eu vou abrir agora na sequência o outro site para a gente dar uma olhada, que é o da ditadura em Curitiba, né? Que na verdade é um blog, né? E foi construído, então, dentro dessa proposta do Profhistória, né? O mestrado profissional de professores, que se chama Ditadura em Curitiba, né? Site temático sobre a ditadura civil militar em Curitiba. Tem aqui a apresentação do projeto, né? Feita pelo Luiz Gabriel. E esse site, ele apresenta uma imensidão de documentos também sobre a ditadura em Curitiba. A gente vai dar uma olhada aqui. Então, o site está dividido ali, locais de repressão, né? Então, também tem uma série de referências espaciais, né? Essa dimensão, essa questão dos lugares de memória, por exemplo. E os locais de resistência, né? Que aí ele faz, então, esse contraponto, né? Locais de resistência e locais de repressão. Temos aqui os roteiros históricos também, né? Então, essa ideia, essa composição de roteiros também é algo que está sendo muito utilizado, muito recorrente nesse debate da história pública digital, né? Vejam aqui que a gente tem uma estrutura bastante parecida dos mapas, e aí a gente clica no link que nos vai remeter, então, a um espaço, um lugar de memória que tem ali uma referência, né? A gente tem também, nesse site, uma questão muito legal, que são os documentos, né? Então, aqui tem as pastas temáticas da DOPS. Então, esse é um outro tipo de material que a gente também pode veicular aí em torno da história pública, que é no sentido do armazenamento, né, desses materiais, das fontes. Então, vejam que aqui tem a organização, a catalogação e a disponibilização de uma série de documentos que pode servir tanto ao professor que queira utilizar da fonte histórica na sala de aula, queira fazer uma problematização, mas também uma referência fundamental para qualquer pesquisador do tema, né? Uma série de documentos aqui organizados. Então, essa parte da organização documental, da disponibilização, do armazenamento, isso também
é uma questão bastante importante. E por fim, eu destaco aqui um outro tipo de documento que são os vídeos. Então, o Gabriel ele fez aqui a disponibilização de uma série de entrevistas e depoimentos de pessoas que participaram da resistência aí durante a ditadura em Curitiba, que são vídeos promovidos aí pelo Departamento de Direitos Humanos, pela ONG, aliás, de Direitos Humanos, mas que ele disponibiliza aqui toda uma organização. Então, vejam, eram vídeos que estavam muitas vezes dispersos no YouTube, num universo imenso lá de materiais, de vídeos sobre assuntos diversos, e que aqui no site eles estão organizados, eles contam uma história. Então, não é apenas disponibilizar o documento, mas é também dar um sentido, dar uma linguagem, dar uma organização, né? Dar uma estética para isso. Então, esse também é um elemento importante aqui para a gente pensar com relação à história pública. E aí tem vários vídeos, é algo interessantíssimo, daria para ficar aqui assistindo e conhecendo essas histórias, essas memórias, que também, né, tem a sua especificidade, né? Então, aquilo que eu dizia no outro vídeo, né? Como que nós lidamos aí com um tipo de documento desse, que é um documento do YouTube, né? Que está ali num formato que pode, inclusive, desaparecer, né? Então, são questões para a gente pensar. Vamos ir para o último site, então, que é o site da Anne Frank. Então, esse é um site da casa, né, da Casa Museu, né, que hoje existe enquanto museu. E aí isso pode gerar uma infinidade de discussões, inclusive de como um espaço que no seu tempo histórico foi um esconderijo, né, num determinado contexto, foi uma casa que foi construída e planejada para cumprir essa função de esconder as pessoas, né, naquele momento, e que hoje se torna um museu. Né? O que significa essa ressignificação de um espaço? Né? O que significa você memorializar, você tornar, monumentalizar esse espaço? Né? Então, isso gera também uma série de discussões para além da experiência incrível que é visitar a casa, e aqui a gente tem essa oportunidade, né? E tá aqui as várias possibilidades da gente explorar também esse documento, né? Então, tem aqui alguns vídeos que são institucionais, né? Que também cumprem um papel de educação do ensino de história. E aqui a gente tem a possibilidade de adentrar nesse espaço, nessa casa, que conta essa história tão importante, tão significativa para a história do século XX, né? A representação aí e a própria história da Anne Frank, o próprio diário, tem um sentido de uma publicização do Holocausto, do sofrimento, da memória, né? Então, tudo isso abre a possibilidade de um debate muito amplo, né? Que nós podemos fazer aqui a partir desse site. Então, aqui a gente vai entrar na casa.
né, nessa casa museu da Anne Frank, e aí pode-se debater, inclusive, o sentido dessa casa estar da maneira que está hoje, de como ela foi pensada para virar um museu, né? Então aqui a gente começa a explorar essa sala. E aí a gente tem a possibilidade de ir andando virtualmente e conhecendo esse espaço de forma virtual, né? Então a gente vai lá e percebe que tem aqui uma entrada secreta atrás da estante de livros. E aí a gente pode ir explorando esse espaço, então, e conhecendo esse espaço, né? Aqui passando a parte do esconderijo, entrando na casa, né? Aqui tem uma visualização em 360 graus. É algo incrível, né? Uma experiência bastante importante e principalmente no debate que fizemos sobre a democratização do conhecimento, né? Quantas pessoas teriam condição de ir, né, fazer uma viagem, seja turística, seja estudo, seja a trabalho, pensando na nossa realidade brasileira, quantas pessoas teriam a condição de fazer um tipo de visitação desse tipo, né? E que aqui a gente consegue ter isso ao acesso muito facilmente. Então, são algumas questões para a gente pensar e qual é a reflexão que eu espero que vocês desenvolvam aí, que eu espero profundamente ter suscitado em todos vocês, né? E aí a gente volta lá para o nosso documento. Em torno do material de conclusão aí desse mini curso. Existem outras ferramentas, né? Eu trouxe aqui 3 que para mim são significativas, né? Pelos motivos que eu elenquei para vocês, mostram temas diferentes, mostram abordagens diferentes e diferentes tipos de utilização e de produção da história pública, todas elas em formato digital, né? Então, pensem que a história pública pode ser, inclusive, muito mais ampla do que isso, né? Aqui a gente teve um pequeno recorte. Eu imagino que todo mundo que esteja aqui participando tem alguma outra experiência, alguma outra indicação que poderia compartilhar. E, inclusive, deixo aberto aqui que vocês sugiram que utilizem outras experiências de história pública em meio digital para essa conclusão. Trouxe essas 3 referências para a gente conseguir explorar juntos aqui, mas fica aberto, então, para vocês, se vocês tiverem outra sugestão, a partir desses debates que nós fizemos aqui ao longo dos 3 vídeos. Qual que é a proposta, então? Chegando aqui ao final do nosso mini curso. Vocês devem utilizar um material escolhido em um dos sites, né, desses 3 ou de algum da escolha de vocês, para desenvolver uma proposta metodológica de ensino de história à luz dos debates sobre a história pública e a história digital. Então, desenvolver uma proposta metodológica é desenvolver um plano de aula? Não necessariamente. Então, como a gente comentou, o ensino de história ele não se resume só à sala de aula, né? Se vocês acharem mais simples, né, mais tranquilo de elencar ali o público, a série, enfim, tranquilo, né? Pode ser sim um plano de aula, mas não precisa ser. Pode ser pensado também para outros públicos, com outras propostas, enfim, acho que fica aqui a criatividade e a mesma relação que vocês têm com os espaços de pesquisa de vocês, que pode com certeza gerar uma discussão bastante interessante aqui para nós. Então, essa proposta metodológica, né, eu fiz aqui um roteirinho para vocês seguirem e vou deixar também o link
dessa proposta para vocês baixarem, né, aqui na descrição do vídeo. E ela tem que contemplar ali alguns aspectos. Primeiro, o tema, documento, né? E aí, obviamente, referenciar da onde você está tirando, né? De qual site, enfim. O público-alvo, né? Então, para a gente pensar aquela ideia da linguagem, de para quem é direcionado, da intencionalidade. O objetivo, né? Então, o que você quer desenvolver ali? O que você quer explorar a partir desse documento? E a metodologia, como que seria construir essa proposta, tá? Por fim, e aí não conta, né, como a avaliação necessariamente, mas eu ficaria muito feliz se vocês colocassem ali uma breve avaliação sobre esse mini curso, né? Dizer ali daquilo que vocês acharam interessante, daquilo que acrescentou, ou daquilo que poderia melhorar, ou daquilo que vocês discordaram. Enfim, fazer um breve registro ali, um parágrafo que seja de uma breve avaliação sobre o mini curso, sobre essa nossa prosa, essa nossa conversa aqui que tivemos a oportunidade de ter. Certo, gente? Lembrando que essa atividade de conclusão é ela quem vai validar a tua participação. Então, não basta ter se inscrito no minicurso. Precisa entregar para mostrar que você, de alguma maneira, interagiu, né? Mesmo que não seja em tempo real, mas que você participou e que você realmente desenvolveu aqui a tua participação na proposta do minicurso, tá? Então, essa avaliação deve ter no máximo ali 35 linhas e vocês devem enviar para a comissão organizadora, tá? Vai ter um link ali também para vocês enviarem, tá? Não é para mim. Então, tem que enviar direto para eles, porque são eles que vão organizar essa documentação e vão fornecer o certificado, certo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição pelo contato que vou deixar ali nos vídeos. E agradeço muitíssimo quem chegou até aqui, quem conseguiu participar. Espero ter podido contribuir aí com questões, com reflexões nesse campo tão importante que tem se construído aí da história pública e da história digital. Agradeço muito a participação, um grande abraço e contando que possamos brevemente retomar ainda mais discussões e mais debates em torno desses conteúdos. Agradeço e um grande abraço.